Olá, galerinha do YouTube, e eu voltei aqui com mais um vídeo longo. Aê! Gente, primeiramente aqui, desculpa por eu demorar tanto assim pra postar um vídeo. Isso aqui é culpa desse senhorzinho aqui do meu lado. E muito obrigada mesmo aos inscritos que permaneceram aqui neste canal. Eu fico muito feliz com isso. E ok, quando eu era pequena, eu tinha um amigo que acho que mais ou menos tinha uns 12 anos. E eu brincava muito com ele, principalmente de cavalinho. Daí eu caí das costas dele umas trocentas vezes, machucando meu joelho. E mais umas trocentas vezes de bike, machucando no mesmo lugar. Como assim, Nuvem? Você caiu de bike quando tava aprendendo a andar? E a minha resposta é não. Eu caí de uma bike de rodinhas por simplesmente as rodinhas estarem velhas, quase saindo da bike. Daí eu fiquei um tempo sem andar de bike e o menino me incentivava a andar de novo. Eu não sei se isso realmente aconteceu, mas na minha cabeça fica bem claro que isso aconteceu comigo. E eu até tenho a marca do machucado, olha. Gente, essa aí é a minha marca. Este agora é dos acidentes escolares, que é aquele vídeo que só tem uma história. Então, tava na hora da saída e eu queria muito dar uma volta completa na quadra da escola. Só que eu tinha um menino da quinta série que ficou girando com aqueles cones lá de trânsito. E o que eu fui fazer? Passar do lado do menino. Sendo que ele tava girando no meio onde iria passar. Ou seja, o lado esquerdo e direito estava aberto. Eu levei o cone na cara por ser besta. Gente, naquela hora eu sentia que metade do meu rosto tinha sumido, sabe, na hora. E para melhorar a nossa situação, fez casquinha e nem parecia que ia fazer casquinha, sério. Daí tinha gente que me perguntava às vezes: Nuvem, o que aconteceu com o seu rosto? E o que eu respondia? É que eu levei um cone na cara. E a pessoa ainda me olhava assim, achando graça, gente. Meu Deus. Um dia, eu tava indo assistir um filme com meu pai. Daí, ele foi lá fazer pipoca. Que normalmente a gente vai lá numa panela do tamanho de mamute. Que no caso meu pai que faz, porque ele que sabe. Daí, né, eu e meu irmão fomos lá inventar de ajudar ele. E quando a pipoca tava quase pronta, eu fui lá botar o salzinho, né, pra complementar, fazer aquela pipoquinha salgada. Ok, a minha mão estava suja de sal. Daí, a panela do tamanho de mamute, lá do tamanho de um que é muito grande, literalmente não estava sendo mais usada. Daí eu pensei, que tal eu lavar essa panela? No mesmo instante eu desisti e sem querer encostei na panela. E a panela estava meio que quente. Confia que estava meio quente. E para piorar, o meu dedo ainda estava com Sal. No mesmo instante eu tirei meu dedo, que tinha uma bolha lá, né? E uns dias depois, eu fui lá e inventei de estourar a nossa querida bolha, né, no dedo. E quando eu estourei, nada mais podia tocar naquela que antes era uma bolha. Porque só um toque, pronto, eu evaporava do mundo. Eu já fui para uma colônia de férias. E no último dia, que era numa querida sexta-feira, teve um monte de evento, cara. E entre esses eventos, teve o cabo de guerra. Daí, a minha equipe tava perdendo. E como a gente ganhou algumas, a gente decidiu deixar o outro grupo ganhar. Só que eu não quis largar. E quando eles largaram a corda, ela foi com tudo pro outro time. E os meus dedos queimaram. Daí, eles ficaram assim, até o final do evento. Uma tristeza. Um dia, em pleno domingo, eu finalmente aprendi a pegar contato dos meus primos e amigos. Daí eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tão feliz que eu pulei de alegria. Só que eu pulei perto da mesa. Quer dizer, muito perto. E quando eu pulei, eu rasguei o meu joelho. E eu não sabia, porque eu tinha sentido nenhuma dor. Daí, depois de um tempo, eu vi que estava sangrando cada vez mais. Então, fui correndo pro meu pai, que estava conversando com gente da minha família. E ele fez o que todos os pais fariam, na minha opinião. Porque ele viu que eu não tinha rasgado a minha perna. Ele botou ela debaixo do chuveiro. Então, eu comecei a chorar, que estava doendo muito. E passando vergonha também. Porque não fomos ao banheiro. É que tinha um chuveiro do lado da mesa, que ele estava conversando. Então, imagine a seguinte cena. E a última história, a qual eu guardei pro final, porque eu tinha certeza que vocês iriam amar.
foi que eu achei, né? É. Um dia eu estava lá de boas na praia, assim, feliz na vida. Daí eu fui surfar com aquelas pranchas que não dá pra ficar em pé, sabe? Aquelas pranchas mais de mão. Tá aí a foto. Daí o meu pai me levou pro fundão, onde tinha as maiores ondas. E na primeira vez não deu certo. Então, enquanto eu estava voltando lá pro meu pai, isso aconteceu. A minha perna direita ficou toda lascada, que eu nem conseguia andar. E meu pai ainda fazia eu andar, né? E nem um passo eu dava, parecia que eu era aqueles velhos carcunda, né? Mano, aí a minha tia me salvou dessa, eu agradeço muito ela, porque ela falava pro meu pai me carregar. Nossa, velho, agradeço muito, porque se não fosse ela, eu demoraria um século para chegar até lá na emergência, né? Eu acho que era emergência. Depois disso eu fiquei bem. Minha perna recuperou e eu, que nem uma tonta, depois desse ataque, né, da água viva, me joguei na água de novo. Ai, que lindo! Gente, pra quem chegou até aqui, muito obrigada mesmo, sério. Tipo, eu demorei muito pra postar o vídeo, eu sei, calma, né? É porque eu sou uma preguiçosa mesmo, né? Por isso que eu demorei. Mas, sério, muito obrigada a quem ficou, aos meus novos inscritos também, né? Que eu vi que tinha gente que se inscreveu aqui no meu canal. Muito obrigada por tudo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo aqui. E eu não vou mais fazer vídeos longos assim, com frequência, porque eu vou demorar muito pra postar. Eu só vou mais postar em shorts agora. Falou!